quando a arte nos conecta a algo que quer ser visto. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Eu vou contar aqui uma história. Esse quadro aqui eu fiz em 97, eu tinha 22 anos. E por um erro, né? Eu acho que nada acontece por acaso, né? Foi um erro mesmo. Eu coloquei aqui o meu pai atrás, né? E daí deu errado, não sei o que. Eu falei assim, não, vou desenhar por cima. Ficou desse jeito. Ficou meu pai, a minha mãe e eu. No desenho, né, nesse quadro, eu acabei errando e deixei. Eu falei, tudo bem, ficou legal, fica assim mesmo, tá tudo certo, né? E depois de 20 anos, mais de 20 anos, agora, com todo esse trabalho sistêmico, a gente estava arrumando a nossa casa, e eu olhei assim pro quadro e eu falei assim, nossa, esse quadro quase já foi dado, já foi jogado, já foi pro lixo várias vezes. Eu até brinquei, ainda bem que eu consegui salvar esse quadro, né? Porque cada mudança que a gente fazia e ficava lá no limbo, vai pra doação ou fica. E aí quando eu vi hoje, eu falei assim, nossa, como a arte, ele transborda e às vezes faz aquilo que quer ser visto aflorar. Então eu vou contar de dois quadros que se salvaram, né? Eu vou contar agora essa história. Por que me chamou a atenção quando a gente estava vendo esse quadro? Porque tava o meu pai pelo erro, né, no desenho e tal, meu pai ficou aqui e tem como se fosse uma outra pessoa atrás do meu pai. Quando eu fiz uma dinâmica sistêmica, eu acabei descobrindo, né, que o meu bisavô, o biológico, a gente nunca chegou a conhecer, né? Então foi durante uma dinâmica sistêmica que a gente descobriu essa história, que o bisavô que aparece nas fotos e tudo mais, não é o bisavô biológico. E até então a gente nunca soube dessa história, né? A gente soube recentemente. Então, quando eu bati o olho nesse quadro, eu olhei e falei assim, nossa, olha que interessante. Tudo aquilo que quer ser visto, algum excluído que quer ser visto, quer ser reconhecido ou que é importante saber a história, né? Ele aparece de diversas formas. E aí, no meu caso, aparecia muito com as obras de arte, né? Eu não sou uma artista, eu fiz artes plásticas, mas tem alguns quadros, algumas esculturas que hoje eu entendo por que eu fiz, por que deu um erro, né? O que aconteceu. Então, eu gosto de sempre pedir, ou para as crianças, né, quando elas estão fazendo uma escultura, uma obra de arte, ou desenhando os quadros, para que elas possam também me explicar. E eu deixo tudo anotadinho, porque as crianças não sabem. Às vezes ela tem 7, 8, 9 anos, né? E às vezes eles desenham e não sabem o motivo. Eles desenham e vão falando o porquê, o que fizeram. E depois de algum tempo a gente descobre quem atrás deste desenho queria ser visto. Então aqui no meu caso, eu percebi que era esse bisavô. Nós descobrimos depois da dinâmica sistêmica que o meu bisavô que aparece nas fotos, ele não é o bisavô biológico. A minha bisavó, ela teve um relacionamento e por N razões que a gente não descobriu o detalhe, ela acabou casando com uma outra pessoa que não é biológico. E olha que interessante, ó. Realmente é como se tivesse uma pessoa atrás do meu pai, minha mãe e eu. Então esse aqui é um exemplo de um quadro que eu fiz, pintei em 97, né? Eu tinha 22 anos de idade. Olha aqui, ó. Esse é um quadro que eu pintei quando eu estava grávida da Mariana. É engraçado porque fazia muito tempo que eu não pintava, mas eu estava grávida dela e eu fiquei com vontade, né? Em vez de vontade de comer, eu fiquei com vontade de pintar. Eu coloquei aqui, eu sou Mariana, no meio, do lado direito, né? A bola aqui com o símbolo do homem é o Marcelo, o nome
dos pais dele, aqui o meu nome com o nome dos meus pais, né? E aí eu fiz a hélice do DNA com todas as qualidades que a Mariana ela já tem. Esse foi o meu desejo, né? A minha vontade durante a gravidez. Em vez de comer coisas, eu fiquei com vontade de pintar. E esse foi quando eu estava grávida da Sofia, da segunda. A gente fez a mandala das mãos. Então eu coloquei a mãozinha da Mari, que é irmã, né? Que já tinha nascido no meio, as minhas mãos e o do Marcelo. E aí, na sequência dos avós, dos tios, né? Que são os meus irmãos, os irmãos do Marcelo. E dos amigos. Então eu acabei fazendo para a Sofia, cada criança tem um quadro. Esse aqui é o da Sossô, que é a mandala das mãos. Tem uma pesquisa na área da psicologia que eles falam que raciocínio matemático e artístico, né, o dom artístico, ele passa de pai para filho, é hereditário. Ó, esse aqui é o quadro da Sossô, da minha filha, tá com 12 anos. Esse é um dos quadros dela que ela fez também. Esse é bem grandinho. A gente tem que achar um bom lugar para colocá-los. Esse é outro que a Sofia fez. É isso. É só uma reflexão e uma observação. Talvez você possa achar um desenho que você tenha feito, se você gosta de pintar, desenhar, e perceber se naquele momento você não conseguiu ver alguém ou algo que queria ser visto. Agora eu te vejo, Marie, da Relação Sistêmica.